Daniel Cara. Oi, Daniel. Sou mesmo e com orgulho, viu? Genuíno é um grande Bom dia, mestre. Daniel Cara. É um prazer muito grande. Parabéns pelas suas posições. Valeu, Genuíno. Olha, eu vou te dizer, viu? O governo devia te ouvir mais, porque você está dizendo exatamente o que a gente pensa e o que a gente tem tentado construir, mas de uns dias para cá, inclusive, Genuíno, assim, tem um grupo que é mobilizado pelo próprio governo, que está numa linha de dizer que o governo não tem poder de revogar a reforma, o governo não pode atuar nisso, porque é uma questão congressual. Então, eles estão tirando o poder político do governo, estão dizendo que o governo é incapaz de pautar uma agenda, de liderar uma agenda. Então, é uma situação que está bastante complicada, e a sua linha, a linha que você trouxe aqui, é exatamente a linha que a gente pensa, que precisa, de fato, fazer um debate. E vou dizer uma coisa para vocês, eu estou com o Carlos Arteste, estava conversando com ele agora aqui no WhatsApp, que foi o responsável pela construção das diretrizes curriculares nacionais em 2012, no governo Lula e depois no governo Dilma. E o Arteste está dizendo, falou, olha, destruíram o ensino médio e eles não querem que a gente conserte. Então, é uma situação bastante absurda e a sua linha que você traz aqui, ela é essencial para que a gente consiga amanhã, no dia de mobilização, colocar uma direção para que o governo faça o trabalho que precisa fazer, recuperar esse país e recuperar a educação, que está completamente caótica, desorganizada. Falei ontem com uma jornalista da Folha, vocês não têm dimensão do que está sendo feito nesse novo ensino médio. Não sei se a matéria dela vai sair, mas vem coisa boa por aí, caso ela consiga publicar. Eu estou reunindo também diversas informações, é escandaloso o que tem acontecido. Ó, e é isso, amanhã é um dia de mobilização nacional pela revogação do novo ensino médio, e a Célia Soares diz que no Distrito Federal o ato acontece em frente ao Museu da República às 9 da manhã, haverá manifestações em todo o país. E para encerrar, Genuíno, sua participação, nossa agenda já foi adiante até do combinado, acho que você traz uma questão, e aí fazer uma passagem do bastão para o Daniel, que é a questão das escolas cívico-militares, né? Você vê como a questão militar atravessa a democracia brasileira, né? Porque a questão da escola cívico-militar, me parece, Daniel e Genuíno, me corrija se eu estiver enganado, não tem propriamente a ver com educação, tem a ver com a questão militar, né, Genuíno? Claro. É porque não pode mexer com os milicos de novo, né? É projeto autoritário. Alguns governadores do PT adotaram, particularmente o da Bahia, Rui Costa, que eu acho que foi um erro, e eu acho que o governo devia revogar. Revogar, ponto final. Não tem sentido. Isso aí é uma visão protofascista, autoritária dos militares em relação ao ensino. E é aquela visão que é a formatura, é a organização de cima para baixo, é a ideia de manipulação da juventude que produz consciências, produz mentalidades autoritárias já na escola. Eu acho que essa questão é estratégica, o Daniel sabe disso melhor do que eu. Num país, se você não cuida da educação como uma questão estratégica de futuro, o futuro está ameaçado. Esse é o problema central, de que a gente tem que ter um projeto de país, um projeto de educação, um projeto emancipador. Não é por acaso que o Paulo Freire é o patrono da educação, não é por acaso que eles combateram tanto o Paulo Freire. E tem uma linha, tem uma história. Eu me formei, Daniel, com o Paulo Freire quando eu era estudante no interior do Ceará, dando aula de alfabetização. Quer dizer, ele influenciou muitas gerações. E eu acho que o país tem um acúmulo. Se você pegar toda a história dos educadores, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, né, e tantos outros, nós temos que, o governo Lula tem que dar continuidade a essa linha progressista e emancipadora da educação. E não essa meia-sola, esse arremate conservador do que foi uma das iniciativas do golpe. Não é à toa que em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas acaba de vetar a escolha do nome Paulo Freire para uma estação do metrô. Não é por acaso. Não é por acaso, é isso aí. E não é por acaso que o secretário de Educação do Tarcísio aqui em São Paulo é um privatista reacionário que veio do Paraná para cá. É isso aí. E um homem... Daniel, sobre essa questão das escolas cívico-militares, você concorda com a ideia de encerrar essa experiência e acabar com essas escolas e tornando as escolas civis? Mauro, eu tive no dia 10 de outubro de 2017, se não me engano, ou 9 de outubro de 2017,
convidado pelo presidente Lula numa atividade em Brasília para discutir educação. E lá estavam o Wellington Dias, Flávio Dino, o Camilo Santana e o Rui Costa. Todos governadores, né? E eu coloquei uma questão que, para mim, gerou um impacto. Normalmente, as pessoas não estão acostumadas a ouvir crítica. Para a gente que defende uma nova sociedade, a gente sabe que essa nova sociedade precisa vir a partir da crítica também. Mas eu coloquei algo que não é nem uma crítica, é um princípio, hein? Reforçando o que o Genuíno colocou aqui. Eu disse, ali com o microfone, enfim, eles todos me ouvindo ali na primeira fila, que é inaceitável um governador, ainda mais de esquerda ou de centro-esquerda, achar que um policial militar é melhor educador do que um professor e uma professora. Eu trabalhei no Capão Redondo, Jardim Ângelo e Jardim São Luís. Na época que era o Triângulo da Morte. Infelizmente, há poucos dias a gente perdeu o padre Jaime Crowley, que era quem me dava esse apoio de trabalho lá, nessa região que era considerado o Triângulo da Morte. E a primeira ação que a gente fazia era não aceitar a intervenção da polícia dentro de escola. A polícia fazia a ronda escolar, porque é uma lei, é uma obrigação da polícia, mas não entrava dentro da escola para lidar com disciplina de aluno. Porque no dia que os educadores entregarem para a polícia, inclusive, a resolução dos problemas disciplinares, que são mais simples, né? Que são maleáveis e que a educação pode agir, a gente perde a possibilidade de trabalhar com aquele aluno ou com aquela aluna. E vou dizer para vocês, a gente conseguiu fazer com que nada acontecesse em escolas naquele período. A gente conseguiu, de fato, a partir de um trabalho de mobilização dos estudantes, de formação de novas lideranças. Hoje esses estudantes já concluíram suas universidades, tem alguns que são lideranças políticas, nós temos um co-vereador do pessoal aqui em São Paulo, que está fazendo seu trabalho brilhante ali no Quilombo Periférico, né, no mandato coletivo aqui de São Paulo. Então, no dia que a gente compreender que formar essas lideranças é a melhor maneira de mudar esse país, inclusive de resolver o problema de segurança pública, a gente vai dar um salto. Só que o que está acontecendo com a escola militarizada? Na transição, nós tínhamos 3 compromissos fundamentais. Primeiro, revogar as escolas cívico-militares. Segundo, revogar a Política Nacional de Alfabetização, que, Genuíno, não foi feita pelo MEC, não. Não foi feita nem pelo Milton Ribeiro. Ela foi construída em parceria com a Damares. Quando a gente teve acesso aos documentos do governo, eu fui até o Ministério da Educação para receber a passagem, né, na transição, a passagem do governo Bolsonaro para o futuro, naquele momento, o governo Lula. A gente percebeu que a concepção estava sendo feita pela Damares. Eu comecei a ver uma sigla lá, MFMDH, né, Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos. Não é possível que é o Ministério da Damares. Eu perguntei e era o Ministério da Damares. Então, a Damares fez a concepção da política de alfabetização. E o Camilo até agora não revogou. Para mim, isso é incompreensível, porque é uma tomada de decisão simples nesse caso. Nesse caso, inclusive, não depende do Congresso Nacional. Escola Cívico-Militar também não depende do Congresso Nacional. Os estados e municípios que tomaram a decisão equivocada, absurda, alguns deles de esquerda, inclusive, que tomaram decisões de formatar escolas cívico-militares, o governo federal não tem como agir, mas aquilo que tange ao governo federal, Mauro, de financiamento dessa política, tinha que revogar no dia 1º de janeiro. Outros ministérios agiram melhor nesse sentido. E no caso da escola cívico-militar, está simples também, só depende do governo. E o terceiro compromisso era abrir um diálogo aberto, que incluía a possibilidade de revogação, mas o Ministério da Educação está travando essa possibilidade. Então, é uma preocupação, e o que o Genuíno trouxe é preciso. E vou repetir aqui, é inaceitável que qualquer pessoa, mas principalmente uma pessoa de esquerda, pense que um policial militar, ou um soldado, ou um cabo do Exército Brasileiro, ou um capitão, que é o caso do que tem nas escolas, são melhores educadores do que uma professora e um professor. Quer dizer, isso é inconcebível. É inconcebível. Genuíno, te agradeço demais. Colocar aqui na sua despedida, se quiser comentar esse assunto, está aqui, ó. Eu assino embaixo. Aqui eu assino embaixo as colocações do Daniel Cara. Olha isso aqui. Governo Tarcísio muda nome de metrô de Educador Paulo Freire para Bandeirante Fernão Dias. Ou seja, é a guerra ideológica, né, Genuíno? Você que é um estudioso do Gramsci, essa é a guerra das cabeças, mentes e corações da sociedade. Tira o nome do ditador e bota o nome de um assassino de Minas. E uma das falhas do nosso governo na primeira fase foi não disputar corações e mentes.
e parece que a gente não compreendeu adequadamente essa lição. A gente tem que garantir direitos materiais, direitos concretos, mas nós temos que criar um modo de agir, um modo de pensar na cultura, na educação, nas relações com a sociedade, discutir o futuro e tirar o futuro desse aprisionamento da espada, da farda, do fundamentalismo religioso, do preconceito que produz, inclusive na população mais carente, o sentimento de vitimização e aceita a tragédia porque não tem saída. A esquerda tem que ser protagonista de um futuro, e a educação é chave. A educação nas bases e nos princípios do Gramsci é chave para a gente disputar uma contra-hegemonia com esse pensamento da direita liberal e da extrema-direita. Isso aí. Obrigado, Genuíno. Um grande abraço. Tchau. Abração, Genuíno. Um abraço, Daniel. Maravilha. Genuíno realmente é muito, muito impressionante. E é isso, Daniel. Eu tenho dialogado, ando com a barba arrepiada, assim, tenho dialogado com Vladimir Safatli, Léo Liberato, vi essa entrevista do Paulo Arantes na Folha, Rodrigo Nunes, uma série de intelectuais que tematizam, inclusive, de fato, com esse aspecto que o Genuíno traz, né? Corações e mentes estão capturados por uma extrema-direita insurrecional. Nós estamos vendo sair das cadeias lá da Papuda levas de ativistas formados para serem lideranças da extrema-direita no país. Parece que a gente tem a vitória de Lula não foi capaz de conter a ofensiva política e ideológica da extrema-direita. Porque, sinceramente, quando a gente fala de reforma do novo ensino médio, nós não estamos falando de direita liberal, Fernando Henriquista, não. No fundo, ela joga água no moinho da extrema-direita. Há uma guerra ideológica em curso e parece que a esquerda tem uma dificuldade enorme de reconhecer e travar essa guerra, correndo o risco de perder por WO, né? Situação meio dramática, né? Olha, eu tive uma conversa muito boa com a Helenira Vilela, que graças a você eu conheci, né? Foi você que fez a ponte aqui. Vai estar aqui amanhã. Então, até já deixo registrado aqui meu abraço para a Helenira. Ela é uma pessoa brilhante, é incrível a capacidade de análise da Helenira. E a Helenira trouxe uma questão que é fundamental, né? De fato, o governo ainda não ligou aquilo que o Genuíno trouxe, que você está dizendo aqui agora. Não ligou a chave, não virou a chave para o fato de que a guerra cultural bolsonarista, ela continua em curso, Mauro. E não é nem bolsonarista, é internacional. Se vocês pegam a fala do Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados e comparam, sem a besteira do Nicolas Ferreira, porque tem a suposta licença idiotice do Nicolas Ferreira, com a história de colocar peruca e tudo mais, mas o discurso dele é exatamente igual ao da Meloni, que é um fenômeno político na Itália e na Europa. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Quem me apresentou a Meloni, eu não conhecia a força da Meloni, né? Quem me apresentou alguns materiais da Meloni foi o Kiko Nogueira, que dirige um outro canal. Uhum. E quando o Kiko me apresentou, eu confesso para vocês que eu subestimei no primeiro momento a Meloni, porque eu falava, não é possível que a Itália vai retornar a um fascismo tão pueril. A Meloni é a geração 2.0 da nova extrema-direita. E o Nicolas Ferreira é a geração 2.0. E o governo Lula ainda não percebeu que a gente já está lidando com a geração 2.0. E vem a 3.0, que é o MBL reformado com novas lideranças que não são Kim Kataguiri, Arthur Mamãe Falei e outros. Então, a direita se organiza. Enquanto a direita se organiza, o que ocorreu a partir de domingo, né, não tive oportunidade de falar disso com o Genuíno, mas o que ocorreu a partir de domingo e na segunda-feira ontem, em relação às pautas da educação, o que ocorreu foi que ocorreram reuniões do governo pautando grupos políticos, em especial grupos do PT, atacando qualquer posição que seja contrária àquilo que contrário àquilo que o governo se comprometeu durante a campanha eleitoral. Quer dizer, a gente está numa situação que o Lula é um fenômeno, o Lula é um gênio, só que o Lula não é eterno.
E esse país é um país racista, um país que tem apelo fascista em várias regiões do país, que tem células nazistas crescendo e não nazistas crescendo em todos os lugares do país. Eu tenho trabalhado com isso, com um conjunto de pesquisadoras que são incríveis, né, que fazem essa ida até os fóruns para poder identificar, passar para a Polícia Federal. Guerreiras em absoluto. E o que me parece é que está tudo na expectativa. É mais ou menos o seguinte: se não fosse o Lula, seria um governo Temer. É terrível dizer, mas é isso. E quero mandar um grande beijo aqui para o Juninho, grande liderança dali da Zona Sul de São Paulo e da cidade de São Paulo, do Movimento Negro. Juninho, estamos juntos. E o Juninho sabe do que eu estou dizendo, porque ele é uma liderança que está lá, na ponta, está nos momentos e nos espaços de tomada de decisão, especialmente do movimento negro, do Partido Socialismo e Liberdade, né, mas que atua em toda a esquerda. O Juninho sabe do que eu estou dizendo. A gente não pode, nesse momento, Mauro, existe uma tese na ciência política, que é quase uma tese da física, Mauro, que se chama desempenho de trajetória, que no fundo é a compreensão da inércia na física. Um governo que começa sem enfrentar questões centrais, ele dificilmente consegue reverter isso. A gente só tem um fator de quebra de modelo, né, de quebra de inércia, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente não pode depender de um homem só. Por mais que eu sou apaixonado pelo Lula, acho o Lula uma liderança incrível. Muita gente briga comigo, mas, na minha opinião, o Brasil teve 2 presidentes, de fato, com P maiúsculo, Vargas e Lula, né? O Juscelino, o Fernando Henrique, que algumas pessoas com muita generosidade colocam em 4º lugar. Eu acho que o Fernando Henrique estaria atrás, por exemplo, dos 2 imperadores, inclusive, em termos de gestão do Estado, né? do Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas muita gente coloca o Fernando Henrique ali no 4º lugar, né? Mas, concretamente, a gente não pode ficar achando que um gênio vai sempre salvar a gente, porque o jogo não é esse, né? E de fato, me preocupa a maneira como o governo não tem compreendido aquilo que o Genuíno traz aqui. Quero deixar bem claro para quem acompanha a gente. Assistir o Fórum Café, eu tenho assistido, viu, Mauro, os programas depois, é um alento, porque é onde você tem visto, é onde a gente tem conseguido ver as discussões de maneira mais profunda, né? Muito bem, a Maria Cristina Sacramento coloca o Jango, é que o meu critério, Maria Cristina, são presidentes que concluem mandatos, né? Então é nesse sentido, mas o Jango certamente, se tivesse concluído o mandato, ele estaria muito provavelmente na mesma prateleira que o Lula e o Vargas, né? Muito bem lembrado, peço desculpas aqui pela não inclusão aqui do Jango. E, Mauro, tem uma coisa que tem me preocupado, porque nas redes sociais tem um grupo, que é o grupo da torcida, né? A torcida que acha que tudo que o governo fizer, Dilma, aquele grupo que falava Dilma, mesmo quando a Dilma errava, que acha que o Lula sempre é o salvador da pátria, um certo sebastianismo, né, que é marcante na nossa cultura também, não só na cultura portuguesa. O que eu quero dizer para vocês é que o Genuíno, mais do que qualquer um de nós aqui, ele esteve nos momentos mais dramáticos da República e quando tudo que a gente está vivendo hoje se constituiu, porque não achem que o problema do Brasil começa na Lava Jato, começa no Mensalão. Foi uma injustiça que foi cometida com centenas de pessoas. Entre elas, a maior injustiça, na minha opinião, inclusive, é com essa figura ímpar da política e do pensamento brasileiro, que é o José Genuíno. Ninguém foi tão atacado quanto o Genuíno. Ninguém. E esse homem, eu via ele, assim, como uma grande referência, né? Nem tinha coragem de abordá-lo, confesso para vocês. Eu via ele, saía da USP e via ele andando pelo Butantã com a dignidade e a simplicidade de um homem que sabe que está fazendo o caminho correto na vida, né? E o Genuíno trouxe exatamente aquilo que eu penso. Então, não precisam me ouvir, não. Vale a pena ouvir o Genuíno, que é uma pessoa que entende muito mais de política do que todos nós juntos aqui, né? Eu concordo com você. Lula é excepcional. O PT é um partido estruturante na história brasileira. Mas a gente precisa analisar, né? Precisa ter capacidade de análise independente. Então,
a partir do que você começou. Quem viveu a história do mensalão sabe que o Genuíno foi jogado às férias. Né? O PT não defendeu o Genuíno. O Genuíno teve que se virar sozinho. Não houve mobilização da direção do PT na defesa do José Genuíno naquele momento. Claro, o PT estava acuado, estava na defensiva, precisava salvar o governo, mas não teve PT para respaldar o Genuíno no momento que ele foi para a cadeia. Não teve mesmo. Essa é uma questão. Segunda questão, acho que você trouxe um tema que eu estava conversando com o Genuíno antes de você entrar sobre isso, que é se no começo do governo Lula, em que o Lula está no auge do seu prestígio, o governo Lula não vai enfrentar a questão militar, o governo Lula não vai enfrentar a questão tributária, porque o Haddad está dizendo que não vai tratar de imposto de grandes fortunas, que não vai tratar de imposto sobre a renda, que vai ser só uma reforma tributária neutra para tratar de consumo. Se não vai tratar da revogação do novo ensino médio, quando é que vai tratar? Que é exatamente o que você falou, né? Se no começo de governo você não pega as questões centrais, adeus questões centrais, né, Daniel? Exato, e vou dizer uma coisa para ti, assim, em relação, pelo menos em relação à questão da educação, depois comentar os outros temas, né? O governo está com medo do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, está com medo das fundações empresariais. Talvez o governo não tenha percebido que fundação empresarial só fala para TV e fala para jornal, e que depois ninguém lembra. Ninguém lembra. Vocês lembram que não acompanham a área, e vocês não são culpados disso, tá? É porque, de fato, o país é um país muito cheio de pautas, de agendas e de preocupações. A gente estava enfrentando o fascismo. Mas vocês lembram de todos os processos passo a passo do que ocorreu, por exemplo, em relação à política do Futurice no governo Bolsonaro? Ninguém lembra. Mas foi um tema que foi pautado no Jornal Nacional. Eu falei sobre isso. Foi pautado na Folha de São Paulo, no Estadão. Também falei sobre isso. E morreu. Morreu, Mauro. Achar que a imprensa tradicional ou a imprensa hereditária pauta o país é um equívoco. E achar que os secretários estaduais de educação têm um sobrepoder também é um equívoco. Não é porque a Isolda foi secretária estadual de educação, ou o Camilo foi governador, que o poder todo da República está na mão dos governadores e dos secretários. Talvez eles não tenham percebido que hoje não existe nenhuma agenda que desgaste tanto o governo pela inércia e na aptidão do MEC enfrentar questões centrais do que a reforma do ensino médio. É um fato. Esses temas que você trouxe, Mauro, a questão da questão econômica, aí sim você tem uma complexidade maior, sendo bastante franco, porque a reforma do ensino médio, Mauro, está por duas medidas. Ela morre por absoluta inércia se duas medidas forem tomadas. Ter só uma palavra na LDB dizendo que a implementação dos itinerários da reforma do ensino médio, que são itinerários obrigatórios, engessados, cruéis, inclusive com os alunos e professores, se ela se tornar facultativa. Então, cada estado vai organizar de forma facultativa esses itinerários. Quem não quiser implementar os itinerários pode trabalhar por áreas, tornando facultativo, daqui para frente, os itinerários. E se o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a maior porta de entrada para a universidade no Brasil, pública e privada, inclusive, para a educação superior pública e privada, se o Enem, que é o Enem, não for alterado em 2024 com base na reforma do ensino médio. Essas duas iniciativas acabou a reforma, Mauro. Eu garanto para vocês. Por quê? Porque é uma política absurda. E o MEC está preocupado com concede, que na prática não significa nada. Alguém lembra qual é o nome do secretário estadual de educação do seu estado, de um ano atrás, de um mandato atrás? Não lembra. Não lembra. Por quê? Porque, inclusive, são pessoas de baixo perfil técnico. Alguém sabe que o Renato Feder é secretário estadual de educação? E eu estou falando, não estou falando no genérico, não. Estou falando de pessoas que acompanham a política nacional. Nós não sabemos, porque são pessoas completamente sem brilho, quer dizer, sem iniciativa, que simplesmente estão gerindo educação de maneira automatizada. É a essas pessoas que a gente vai responder, e não a milhares e milhões de profissionais de educação, milhões de profissionais de educação, melhor dizendo, milhões de estudantes, milhões de formadores de professores, centenas de milhares de formadores de professores das universidades públicas.
A turma dos IFES, eu fui no Instituto Federal da Bahia e a reitora me falou, Mauro, eu não implemento essa reforma do ensino médio. Não implemento, a não ser que seja sobre o meu cadáver. Quer dizer, ela não vai implementar de forma alguma. Por que ela não vai implementar? Porque ela sabe que aquilo é um caminho para a desigualdade, para o retrocesso. Então, o que eu vejo é que a gente precisa ter a compreensão do que o Lula disse na transição. Governo precisa de pressão. Governo de esquerda, não precisa de puxa-saco e não precisa de tapinha nas costas. Quem quiser dar, que dê. Só que essas articulações que eu vejo que foram feitas a partir de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, no sentido de tentar desmobilizar, inclusive, o ato de amanhã, vão fracassar, porque estão desconectadas do que hoje o povo está pedindo, né? Quem de fato se importa com a educação em relação à reforma do ensino médio. E eu gostaria que esses outros temas também entrassem na agenda que você trouxe, né? Tem que enfrentar a questão dos militares e tem que enfrentar a questão econômica, que é a mais complexa. Eu vou dar um voto de confiança para o Haddad, porque, em termos de complexidade, de fato, nesse caso, em termos de complexidade, a gente tem uma complexidade que, inclusive, envolve o capital financeiro internacional. Mas vai ter que ter a coragem de começar a bancar essas discussões, né, Mauro? Sim, verdade. É isso aí. Esse é um tema. Eu quero voltar a esse tema contigo antes de fazer uma pergunta importante nessa área da educação ainda. A Eliane Mello fala, é um tema que tem sido nosso tema aqui, né, sobre como funciona na prática o novo ensino médio. O professor é obrigado a completar sua carga horária com disciplina fora da sua formação acadêmica. É a desestruturação. A Solange pedindo, discutam o PL da igualdade salarial. Ele inviabiliza a contratação de mulheres. Tem que parar licença paterna com a materna. Esse é o caminho. Ok, vamos fazer essa discussão outro dia. Hoje não vamos encarar essa discussão, não, Solange. Mas ela tem toda a razão, viu, Mauro? Só chamar atenção, ela tem razão no que ela está trazendo. Tem esse risco mesmo da forma como está colocado. E ela tem razão em relação à licença paterna e materna, inclusive a experiência internacional, né? Então, especialmente na Escandinávia, né? Mas a equiparação da licença paterna à materna não terá por si só o dom de viabilizar... Não, é um elemento, É um elemento, né? É um elemento. Mas é isso aí, tem que equiparar, até porque isto joga contra o patriarcado, né? Contra o patriarcado, né? Coloca os homens para cuidar dos seus filhos. Antes de voltar para um tema mais macro, como é que está a perspectiva para amanhã? Amanhã é Dia Nacional de Mobilização, já falamos até aqui da manifestação em Brasília, a Célia Soares falou, amanhã, 9 horas da manhã, em frente ao Museu da República. Qual a sua expectativa para esse dia amanhã de mobilização? Olha, eu vou dizer de forma bem clara, é a primeira mobilização, a gente espera que seja um processo crescente. Então, para amanhã, a questão não é público, a questão estratégica é iniciar. Tá. Nas próximas, a questão vai se tornando gradativamente sendo pautada por público, capacidade de articulação, mas amanhã é para chamar atenção para a agenda. Então, a expectativa é dar o início de um processo de mobilização que doa quem doer, tem que colocar na agenda, inclusive, a revogação da reforma do ensino médio. Então, quero parabenizar... Só parabenizar a UNE, especialmente a UBS, que inclusive mudaram de posição. No início, elas estavam na ideia de que não adianta revogar as presidências, pelo menos. Não adiantava revogar, era preciso reformar a reforma. E elas perceberam, tem mais sensibilidade, inclusive, do que o MEC hoje, elas perceberam que não cabia reformar a reforma, era preciso revogar a reforma. Então, quero mandar um abraço, né, especialmente para a Jade, que é presidenta da UBS, que ela tem sido muito firme agora na defesa da revogação. Isso aí. Importante ter clareza. Mobilização da UNE, da UBS, dos professores, dos pais, dos alunos, na porta do MEC, contra a reforma do ensino médio, gritando contra o Camilo Santana, porque ele defende a reforma do ensino médio, isto não é contra o governo Lula. Isto é a favor do governo Lula, é importante que se diga, né? Uma posição a favor do governo Lula é a posição da sociedade e dos movimentos sociais que se levantam contra a reforma do ensino médio.
Isso é importante que se diga, né? Quem de fato está ao lado de Lula, vai para a rua. Vai para a rua. Quem está ao lado do espírito do governo Lula, vai para a rua. Acho que isso é importante, né? Não confundir a crítica com oposição, né? Acho que são dois temas distintos. Bom, eu queria te trazer uma última questão, que até era para ser a nossa primeira, acabou sendo a última, mas exatamente essa complexidade que a gente se avê da construção da base do governo Lula. Então, é um governo de frente ampla. Acho que essa foi a grande costura de Lula, inclusive com a participação do Haddad, né? A presença do Alckmin como vice-presidente tem o dedo do Haddad nessa articulação, né? Este é um governo de frente ampla antifascista. Se não fosse esta aliança, provavelmente Lula teria perdido a eleição para Bolsonaro. Vamos lembrar que a eleição foi empatada, né? Ganhamos por 2 milhões de votos, foi ali, né? Foi ali. Então, efetivamente, foi bem sucedido. Agora, isso traz uma questão que é o governo. Então, você tem um governo que é um governo da frente ampla, e aí todas as contradições que acontecem com a frente ampla. Nós vimos que quinta-feira passada teve um jantar na casa do Paulo Pimenta, aqui em Brasília, entre Lula e Lira, e a resultante desse jantar, no qual o Lira advertiu Lula que o governo dele ficaria em minoria no Congresso se não tomasse providências em relação à União Brasil e o MDB, a resultante é esta: uma série de nomeações de aliados e indicados do União Brasil e do MDB para importantes cargos no segundo escalão do governo. E, ao mesmo tempo, sem qualquer crítica ao PT, é uma constatação: o PT vai ficando um partido cada dia mais moderado, e o que dá para ver a Gleisi se isolando cada vez mais como voz da esquerda, vamos dizer assim, em relação ao governo Lula. Mostrei mais cedo, antes de você entrar, nós temos o José Guimarães, irmão do Genuíno, inclusive, que é o líder do governo na Câmara, com posições moderadíssimas. O Zeca Dirceu, que é líder do PT, não do governo, né, fazendo elogios um atrás do outro ao Lira. Então, a gente tem um movimento do PT rumo ao centro, não é apenas um movimento do governo. Situação complexa, né, Daniel? É complexa e eu acho, inclusive, Mauro, que a gente só vai ter noção, de fato, de como vai ser o processo legislativo no Brasil a partir de maio, de junho, e já arrisco dizer que pode ser que só ocorra no segundo semestre. Porque o que ocorre concretamente? Diferente do que as pessoas imaginavam, a postura do Lira, depois de tudo que ele teve acesso no governo Bolsonaro, ela não tem sido uma postura de tentar agir de forma fisiológica, que era o que ocorria no passado. A partir do golpe de 2016, a extrema-direita brasileira, ela percebeu que ser fisiológico é bom de forma contingencial para ela, mas não é bom de forma estrutural. Ou seja, no médio e longo prazo, vale mais a pena ter um governo a estilo governo Temer e governo Bolsonaro. E ele está trabalhando para desgastar o governo mesmo. A tal ponto que eu vou dizer aqui para vocês, né? Vou dizer aqui com todas as letras, né? Se o governo continuar se posicionando dessa maneira, que está se posicionando em relação à reforma do ensino médio, a gente vai acabar vencendo a reforma do jeito que a gente quer, porque eles também não têm conteúdo de educação e não seguem as fundações empresariais. É importante dizer isso. Isso é curioso, hein, Mauro? A extrema-direita não segue fundação empresarial. O Arthur Lira, entre Todos pela Educação, Fundação Lema, ele acha que esses caras são exatamente aquilo que eles são, né? Que eles estão defendendo um interesse que sequer sabem muito bem, os burocratas dessas fundações sequer sabem muito bem o que estão defendendo. O que eles estão preocupados são com os bônus no final do ano, é o quanto que eles vão receber no final do ano, e uma dose enorme de vaidade por dar entrevista em jornal, revista, etc., circular em eventos da alta classe, entre aspas, porque para mim de alta classe não tem nada, mas da elite econômica brasileira. Então é essa a pretensão individual deles, é salário e prestígio. E o Arthur Lira sabe que isso não se sustenta. Então a extrema-direita brasileira não segue a posição deles. Vou dizer aqui com todas as letras para vocês, até porque a gente tem sido procurado por parlamentares do Centrão. Eles estão loucos para colocar em debate a revogação do ensino médio, para gerar um desgaste gigante para o governo Lula. E o que a gente tem feito é avisar o Ministério da Educação: coloque esse tema na agenda, pelo menos. Olha, Mauro, o que a gente está pedindo?
diga que é possível também, caso a participação social na consulta pública leve a isso, revogar a reforma do ensino médio. Mas o que o MEC faz? Ele veta esse debate. E a gente está falando aqui do Ministério da Educação, poderia já falar de outras pastas, porque as outras pastas começaram melhor e já estão começando a ceder a uma tentativa de manutenção, por exemplo, de políticas de Temer e Bolsonaro. Então, concretamente, ainda não está vindo a público, mas isso já está acontecendo nos bastidores. Concretamente, o governo precisa compreender aquilo que a Luísa Erundina falou para mim no sábado. Tive com a Luísa Erundina, uma guerreira, né, conseguiu enfrentar uma Covid pesada, tá de vento em polpa, com aquela energia que só ela tem, e ela falou, olha, a gente só vai conseguir governar, deputada federal, por muitos mandatos, hein? A Luísa disse, a gente só vai conseguir governar se tiver a capacidade de mobilizar o povo. Porque isso o Centrão não segura. A única variável que o Centrão não segura é mobilização. E por isso que vai vir conosco, caso seja agendada a questão da reforma do ensino médio. E vai passar um trator. E não achem que governador vai travar a reforma do ensino médio. Vou dar um exemplo para vocês. No Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, o Dória, super elogiado pela grande imprensa naquele momento da pandemia, manda o Roscielli, inclusive com uma relação muito forte no Congresso Nacional, naquele momento manda o Roscielli Soares, que foi ministro da Educação do governo Temer, para Brasília para defender que no Fundeb fossem contabilizados os aposentados, o que é um erro de princípio. E todos os governadores foram, quase todos, até Brasília, depois, num determinado momento, até o Dória, governadores bolsonaristas falar com o Bolsonaro. Bolsonaro fechou posição com esses governadores e com o Dória naquele momento, porque era uma posição que ele tinha que seguir por conta da pressão dos governadores que eram dele. Resultado, perderam por unanimidade. Porque o político parlamentar, ele sabe que a única coisa que mantém ele no exercício do poder é o voto. E eles sabiam que, em termos de voto, apoiar a posição do Caiado, do Bolsonaro, do Dória, do Roscielli, era negativo para ele. Não tem... Olha, eu vou dizer para vocês, infelizmente, o Bismarck tinha razão. É melhor que as pessoas não saibam como é feita a lei. A minha divergência com o Bismarck é que eu acho que elas têm que saber para poder agir sobre isso. Mas ele tinha razão em relação ao fato de que as leis, muitas vezes, não são decididas por processos de princípio ou de pensamento coletivo. Deveriam ser, assim que eu ajo, assim que o Mauro age, assim que o nosso chat age, não tenho dúvida. Mas o jogo real, o que vai acontecer é que o governo pode perder questões que são progressistas e que não são centrais para o Centrão, que na verdade deveria se chamar direitão, de fato, né? O Boulos, que fala sempre isso, tem razão, vão começar a perder, correm o risco de perder por inatividade do governo. O governo vai ser pautado pelo Centrão até em pautas de esquerda. Quer dizer, você me dizia uma coisa, Mauro, quero reconhecer aqui. Até a própria Helenira falou isso para mim também, no sábado. Você me dizia, o Lula não está cercado de pessoas que têm uma boa leitura, comparado com o que ele teve no passado. O diálogo dele era um diálogo mais qualificado, com figuras com mais experiência e mais estudo sobre o mundo, e que tinham enfrentado maiores dificuldades, né? E, de fato, era uma geração de ouro da esquerda brasileira ali, né? O próprio Genuíno, o Buchiquem. Você pode divergir, Marco Aurélio Garcia, você pode divergir das pessoas. O Zé Dirceu. Você pode divergir das pessoas, mas são pessoas com altíssima capacidade de leitura, né? E que já viveram situações limite, então sabem lidar com situações limite. E agora o Lula não tem ninguém. E rede social e torcida não ajuda nesse momento. Quer dizer, então a gente precisa concretamente fazer o seguinte, fazer o nosso papel, que é pautar o governo em relação ao que o governo defendeu em campanha. Não sei vocês, mas não esperem de mim que eu alimente uma ideia de que o Lula cometeu estelionato eleitoral, porque eu não vou trabalhar nessa perspectiva. É isso. Não, eu acho que precisamos... É o seguinte, tire as crianças da sala, brincadeira. Em geral, não é bom tirar a criança da sala. Mas vamos fazer uma conversa de adultos, né? Sem essa coisa de animador de torcida, de o Lula, né? Eu brinco, né?
tem os bolsominions, mas nós precisamos trocar os bolsominions pelos PT-minions? Não dá. Né? Nós precisamos ter capacidade crítica. Essa é, historicamente, a qualificação. Algo que qualifica a esquerda, né? A capacidade de pensamento crítico, a capacidade de reflexão. Nós precisamos construir essa capacidade entre nós. Daniel, você é um dos grandes incentivadores, norteadores, ou suleadores, para usar a palavra correta, desse espírito. Você, Genuíno, o próprio Emílio, terça-feira a gente tem esse trio de asas, como eu digo, um trio de instigadores. Nós precisamos disso para poder nos colocarmos no caminho, até para decepcionarmos menos, não alimentarmos esperanças vãs, mas mantendo a esperança à frente. Daniel, cara, obrigado, viu? Boa semana para ti. Obrigado, um beijão, Mauro, e obrigado por propiciar esse encontro com o Genuíno. Sempre é uma luz e é uma injeção de ânimo na veia. Olha, sábado com a Luiz Erundina, hoje com o Genuíno. Essa semana, a semana passada terminou bem, essa semana começou bem. Eu vou jantar com a Helenira aqui em Brasília, vou falar dos comentários que você fez sobre ela. A Helenira é genial, é impressionante. Eu não tinha noção da capacidade de análise dela. E obrigado, viu, Mauro, por ter obrigado, me apresentado. Tamo junto. Beijão. Valeu, beijão.